irmãos, vamos mais uma vez aqui ler a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 9, hoje versículo 24. Esses dias eu estava falando encontrei um conhecido que eu mando as palavras para ele. Eu falei, você está gostando de ouvir as palavras? Aí ele falou, eu adoro que você está sempre falando do João. E o nome dele é João. Falei, eita, nós. Falei, você fica tranquilo que eu vou até o capítulo 28, eu vou falar do João bastante tempo. Versículo 24 diz assim: pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Meu Deus, eu quando li esse texto aqui agora, eu fiquei indignado, né? Porque a disposição desses homens, judeus, fariseus aqui para pecar é muito grande, né? É muito grande. Aqui o texto faz questão, o apóstolo João faz questão de dizer que não bastasse ele ter chamado o homem uma vez, e ele falado que ele viveu um milagre. Não bastasse eles terem chamado os pais do menino, ele ter falado que ele viveu um milagre do homem. Agora eles voltam a falar de novo com o homem, né? Que persistência, né? Que persistência. E aqui fica bem claro para mim e para você. Nossos inimigos são persistentes. São persistentes. Não desistem, não é? Não desistem. E essa persistência, né, e a insistência deles, né, em querer blasfemar o nome de Cristo, sujar o nome de Cristo, né, difamar Cristo, pegar Cristo em algum erro, né? A insistência do mundo, do pecado, de Satanás é muito grande com isso, né? A gente vê isso aqui. Só que me chama a atenção quando ele fala assim, né? Para a glória de Deus, diga a verdade. Aí pegou pesado, né? Pegou pesado, né? Para a glória de Deus. Não tem nada mais santo do que a glória de Deus. Não tem nada mais santo do que a glória de Deus. A Bíblia fala que o Evangelho existe não para que a igreja pregue o Evangelho ao mundo, mas o Evangelho existe para que Deus salve a igreja. Glória a Deus. Deus salve a igreja. Aleluia. E Deus quer salvar a igreja para a sua própria glória. A razão de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo é para a sua própria glória. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. A Confissão de Westminster diz que o primeiro artigo da Confissão de Westminster vai dizer: o homem existe. O propósito e o fim último do homem é gozar da presença de Deus. É estar com Deus, é glorificar Deus. É glorificar Deus. O fim último da nossa existência, do propósito da nossa vida é glorificar Deus. E quando os fariseus eles usam, né, e falam da glória de Deus. A glória de Deus estava no templo. Quando Salomão edificou o templo, ele ali começou a sacrificar, então aquela névoa encheu a glória, encheu o templo, né, da sua glória. A glória de Deus estava no tabernáculo. Quando Moisés ia falar com Deus face a face na tenda do encontro, então descia naquele lugar a glória de Deus, e a glória de Deus enchia aquele lugar, e Moisés falava com Deus face a face. Meu Deus, meu Deus, a glória de Deus. A glória de Deus é tremenda. Agora, a glória de Deus está sendo usada aqui, né, para confrontar, para perseguir um homem que foi curado por Jesus. Né? E aqui vale citar quantas pessoas, mais do que nunca vale citar isso hoje, né? Feridas,
Feridas por causa da igreja. Feridas porque esses fariseus aqui estão representando a igreja do passado, né, que é a igreja hoje, a igreja que fere, a igreja que persegue, né, a igreja não como o corpo remido e lavado de Cristo, mas a igreja como entidade religiosa e um conjunto de pessoas que usam da igreja para o seu próprio benefício e poder. Não a igreja santa, mas a igreja simplesmente como um hall de membros. Não a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, mas a dita igreja que o mundo chama de igreja, que você vê nos jornais. A igreja que não é igreja, que simplesmente se usa e se vale da igreja para, em nome da glória de Deus, constranger, perseguir, ferir, fazer tudo o que há de mais terrível. Tudo que é de mais terrível. E não é pouca a tristeza e a quantidade, tanto que hoje a maior o índice que mais preocupa os nossos dias é a quantidade de desigrejados. Verdade. O índice dos desigrejados cresce. O número de pessoas que acreditaram na fake news que podem ser crentes e não estar na igreja só cresce. Cresce por causa disso. Cresce por causa disso. Porque um dia estiveram na igreja, mas viram uma série de coisas que não representa a verdadeira igreja de Cristo. E eu acho importante citar isso aqui, e com isso eu termino. Existem duas coisas fundamentais que tem que existir para nós, povo de Deus. A primeira coisa é viver o Evangelho nas nossas vidas, como ética, como moral, como essência. E a segunda coisa é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho que nós vivemos. Se a igreja não prega o Evangelho, mas vive o Evangelho e tem esse Evangelho como transformação para o seu coração, ela se torna fraca, ela se torna tímida, ela se torna, Deus me livre, um sal que não salga mais, uma luz que não brilha mais. Mas se a igreja somente prega o Evangelho, mas não vive o Evangelho, então a gente vê essa crise que a gente vê nos dias de hoje, escândalos, crise de essência, crise de verdade, de verossimilhança entre a vida e o que é pregado. Essas duas coisas precisam andar juntas. Viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Glória a Deus. E eu creio que muito do que falta na igreja nos dias de hoje é a integração dessas duas coisas. Viver e pregar. Não só pregar e não só viver, mas viver e pregar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui haviam fariseus que somente pregavam o Evangelho, mas não viviam o Evangelho. E aqui havia um cego que já estava vivendo o Evangelho, mas ainda não estava pregando o Evangelho. E que Deus nos dê graça para fazer as duas coisas. Que Deus nos dê graça para viver o Evangelho e para pregar esse Evangelho. A gente vencer, todas esses gigantes aí que se levantam contra a igreja verdadeira, contra os filhos de Deus, contra aqueles que buscam ao Senhor. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.